Então aqui, ó, vamos para esse probleminha aqui, que a gente consegue fazer uma relação desse problema com o número de elementos de um conjunto das partes. Quer ver? Olha lá. Esse exemplo é uma questão do Enem de 2005 que fala o seguinte: a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca do papel. Por exemplo, a letra A é representada aqui, ó, por esse símbolo aqui, ok? No qual o ponto maior está em alto relevo, qual esse primeiro ponto, né, maior aqui, ó, está em alto relevo se destacando do papel. Sabendo disso, o número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille vai ser, né? Vamos pensar no problema aqui primeiro. Então, tá falando pra gente que no sistema Braille a gente tem a disposição de 6 pontos de maneira retangular, né? E essa disposição onde pelo menos um dos pontos vai destacar do papel, né? Então esse em relevo maior aí, ele vai destacar do papel, ele vai representar um caractere nesse sistema Braille. Então pelo menos um dos pontos, né? No caso eles colocaram aqui a representação do caractere A, onde esse primeiro pontinho se destaca do papel. Quando eu falo que pelo menos um dos pontos se destaca do papel, significa que eu posso ter um único ponto se destacando, né, em relação aos outros, mas posso ter 2 pontos se destacando, né? E aí, olha, note que eu posso ter várias combinações aqui, ó. Esses 2 vão destacar, os outros não. Esses 2 vão destacar, os outros não. Esses 2 vão destacar, né? Esses dois. Assim como posso ter 3 destacando, 4 em destaque, né? 5 até chegar na condição onde eu tenho 6 pontos se destacando, e aí é uma situação única. Como que eu posso relacionar isso com o conjunto das partes? Ora, se eu considerar cada um desses pontos aqui como um elemento de um conjunto, eu tenho 6 pontos no conjunto, o conjunto das partes é formado pelos subconjuntos possíveis com esses elementos. Pensando nesses subconjuntos como os pontos em relevo, em destaque, eu tenho exatamente todas as combinações possíveis para descrever os caracteres aí desse sistema Braille. Por exemplo, o subconjunto formado só por esse ponto, depois só por esse, depois só por esse, depois só por esse, e aí até o 6º ponto. Então eu estou fazendo em evidência somente um ponto. Depois o subconjunto formado por esses dois, 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 não é isso? Então eu tenho a condição do relevo de 2, né, pontos em destaque. Note que esse não é único, eu vou ter esse subconjunto, e vou fazendo isso até para a última condição do 6. Então eu posso resolver esse problema falando que o número de caracteres nada mais será do que o número de elementos do conjunto das partes formado pelos pontinhos que vão determinar os caracteres no sistema Braille, que são 6, né? Então, a gente encontra o número do conjunto das partes utilizando essa formulazinha, tá aqui. O nosso K é o número de pontos, né? Que vai ser exatamente aquele conjunto B, que eu estou chamando aí, que vai determinar os caracteres de Braille. Eu preciso somente desses 6 pontos. Então, o nosso expoente aqui vai ser 6. Então, o número de conjunto de partes aqui vai ser 2 elevado a 6, que são 64 elementos. Ok. Só que quando a gente faz o número de conjunto das partes, a gente sabe que uma das partes é o conjunto vazio. Deixa eu até voltar aqui, ó. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, dentro desse número aqui, eu tenho essa parte, que é o conjunto vazio. Mas o conjunto vazio não pode ser considerado dentro do nosso contexto aqui, que são os caracteres possíveis. Então, eu vou tirar desses 64 a parte que representa o vazio, chegando então aí, ó, que o número de caracteres possíveis no sistema Braille que utiliza, né, desses pontinhos aí para destacar um determinado caractere são 63. Legal, né? Facinho isso aí se a gente relacionar com o número de elementos de um conjunto das partes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Agora é praticar, né, os exercícios associados com esse tópico
vai lá no site do GTmático, baixa a listinha de exercícios, né? Tente resolver sem o auxílio do gabarito e da resolução dessas atividades, para ver como que você vai se sair. Um abraço aí e até a próxima aula.